Hoje, nós vamos entrar numa matéria extremamente interessante. São os princípios institucionais do Ministério Público. Os senhores abrem a Constituição no artigo 127, parágrafo 1º, e lá está dito que o Ministério Público é uno e é indivisível. Também diz que tem independência funcional. Mas, embora a maioria dos senhores compreendam bem o que é independência funcional, eu acho que dizer que ele é uno e indivisível cria um pouco mais de dificuldade. O que significa ser uno e indivisível? Uma bela pergunta, não é? Isso tudo desperta questões. O que significa exatamente a unidade e a indivisibilidade do MP? Vamos conceituá-la. Unidade significa que é um Ministério Público só no Brasil? Não é. A indivisibilidade significa que a função que o Ministério Público exerce no Brasil todo é a mesma? Também não é. Eu vou mostrar aos senhores que a função não é a mesma. Existem funções até que não podem ser exercidas por dois Ministérios Públicos. Por exemplo, a função que o Ministério Público exerce junto ao Tribunal de Contas, sequer é a mesma que o Ministério Público de Carreira exerce junto aos juízes e tribunais. Chefia do Ministério Público significa hierarquia? Porque o princípio da unidade sempre foi concebido como uma chefia. Por isso ele é uno, tem um chefe, tem uma cabeça. A unidade é a chefia. Se tem chefe, tem hierarquia no Ministério Público? Esta é uma pergunta que angustia muito. O promotor mesmo, muitas vezes, fica na dúvida se ele é obrigado a cumprir uma designação, um despacho, uma delegação do Procurador-Geral. Eu mesmo, quando trabalhava no gabinete do Procurador-Geral, eu vi promotores se recusando a cumprirem decisões do Procurador-Geral, invocando a liberdade e a independência funcional. E o procurador muitas vezes fala, não, mas e a hierarquia? E a unidade da instituição? Existe o poder de avocação, delegação e designação? Se os senhores forem estudar o direito administrativo, os senhores vão ver que no princípio hierárquico está implícito o poder de avocar, delegar e designar. Ora, se existe unidade dentro do Ministério Público, se existe dentro do Ministério Público unidade e indivisibilidade, então existe hierarquia. E se existe hierarquia, existe o poder de avocar, delegar e de designar. E os senhores podem abrir o Diário Oficial de hoje, de ontem, do ano passado ou do ano que vem. Tem uma porção de designações do Procurador-Geral, soluções de conflito de atribuição, e fica aquela zona cinzenta entre o que o Procurador-Geral manda e o que o promotor pode recusar. O promotor pode recusar? Não pode? Como é que fica? Eu vou dar aos senhores critérios claros, objetivos, para mostrar até onde vai o poder hierárquico, até onde vai a independência funcional dos membros do MP. Como conciliar esses princípios de unidade, de indivisibilidade, com o da independência funcional? Parece um exercício extremamente difícil conciliar a unidade, a indivisibilidade com a independência funcional. Muito bem. Eu queria lembrar aos senhores que esses princípios que estão hoje no artigo 127, parágrafo 1º da Constituição, vieram para a Constituição diretamente da Lei 40/81. A Lei Complementar 40/81 é uma lei, a primeira lei orgânica nacional do MP. Ela já falava nos princípios institucionais da unidade e da indivisibilidade. A meu ver, a lei não foi feliz em usar esta referência aos princípios da unidade e da indivisibilidade. Por quê? E muito menos a Constituição. Ela nem devia ter falado nesses princípios. E eu vou dizer aos senhores por quê. Esses princípios nunca foram princípios legais. Esses princípios sempre foram princípios doutrinários. A doutrina dizia, sempre disse que o Ministério Público era uno e era indivisível. Que doutrina dizia isso? A doutrina clássica. Vinda de onde? Do Ministério Público francês. Eu já disse aos senhores que na evolução histórica, o Ministério Público nasceu simultaneamente na França, em Portugal, na Espanha, mas na França ele teve um desenvolvimento especial,
principalmente por causa das conquistas napoleônicas. Napoleão, no começo do século XIX, conquistou a Europa toda, praticamente, codificou a legislação penal, a legislação civil, a legislação processual penal, processual civil, e como a França, naquele tempo, irradiava a sua cultura, os enciclopedistas, a própria Revolução Francesa, a literatura, a França teve um predomínio cultural marcante naquela época, até o fim da Belle Époque, não é verdade? Depois, com as duas guerras, as coisas mudaram, a relação de força mundial foi profundamente alterada, mas a França teve um período de apogeu cultural e foi muito grande a influência que a França teve no mundo ocidental, especialmente no Brasil. Aqui no Brasil, era culto, era chique a pessoa falar francês, estudar na França, estudar na Europa. E a influência foi tal que na nossa literatura existem marcantes reflexos do romantismo, da poesia francesa nos nossos maiores literatos daquela época. E mesmo na área jurídica, a influência francesa foi muito grande. E aqueles princípios do Ministério Público francês, que eram princípios doutrinários, na França, considerava-se o Ministério Público uno e indivisível, e hierarquizado, que é até hoje. Esses princípios vieram para a doutrina brasileira como uma repetição que se faz, muitas vezes, pega-se um sistema de um país modelo, ele influencia o nosso Código Civil, influencia o nosso Código Penal, influencia nossas leis, e é lógico que se aplicam as peculiaridades nossas, mas há uma influência cultural do sistema francês. Entretanto, esta repetição de que o Ministério Público é uno e indivisível é uma repetição um tanto inadequada para o Brasil. Na França, que o Ministério Público seja uno, isso significa o quê? Que é um órgão com uma direção. Mas a França é um país unitário. Nós não somos. Nós somos uma federação. Bem diferente, né? Usar um princípio de um Estado unitário para uma federação. E mesmo na França, o Ministério Público da Corte de Cassação, o Ministério Público da Corte de Apelo, eles não são a mesma coisa. Existem diferenças. Michel Lohr-Rassat diz que esses princípios, até na França, precisam ser entendidos de uma maneira sadia. Ou seja, o que ela quer dizer com isso? Precisa ser entendido de uma maneira razoável. Não vamos pensar que na França haja um Ministério Público só com uma só cabeça, porque os vários Ministérios Públicos que trabalham junto aos tribunais têm funções distintas também. Mas assim mesmo na França eu posso falar com mais facilidade numa unidade, porque ela é um Estado unitário. A indivisibilidade significa que os promotores exercem a mesma função. Os procuradores da República, lá chamam procuradores da República, eles exercem a mesma função, o que permite uma substituição recíproca. Agora, lá existe hierarquia funcional na França. Tanto que existe uma expressão muito conhecida, até os senhores já devem ter visto essa expressão em livros brasileiros, porque eles repetem. Lá na França eles dizem, la parole est libre, mais la plume est servante. O que significa isto? A palavra é livre, mas a caneta é escrava. O que significa? É fácil. Se o Procurador-Geral da República der uma ordem escrita a um promotor para denunciar, o promotor tem de denunciar. O que é isso? Hierarquia. Hierarquia. Agora, o promotor lá, isso é assim, ele é obrigado a denunciar. Se ele receber uma ordem escrita, ele tem que denunciar. Entretanto, pela tradição do Ministério Público francês, não tem lei escrita dizendo isto não. Lei escrita não tem. Mas a tradição francesa de séculos é a seguinte: o procurador da República recebe uma ordem escrita, ele tem de denunciar. Mas, quando ele comparece perante o juiz para fazer a sustentação oral, ele pode dizer o que ele quiser. Ele pode dizer assim: senhores juízes,
eu recebi uma ordem do Procurador da República para denunciar esse réu aqui. Denunciei, mas ele é inocente. Ele é inocente por isso. Eu entendo que ele não merece ser condenado. Isso ele pode fazer. Isso é uma conquista da tradição. Porque se ele receber uma ordem escrita, ele é vinculado. E se ele receber essa ordem escrita, verbalmente ele pode dizer o que ele quiser. Isso na França. E agora no Brasil? O Hélio Tornaghi diz com muita felicidade que aqui no Brasil, et la parole et la plume sont libres. Aqui no Brasil, tanto a palavra quanto a caneta são livres. Porque aqui no Brasil não existe o princípio hierárquico como existe no Ministério Público francês. Não existe. Na Alemanha também. O ministro, o guarda dos selos, muitas vezes dá ordem ao chefe do Ministério Público, e o chefe do Ministério Público dá uma ordem ao promotor, inclusive para arquivar. Agora, vamos pegar e transportar isto aqui no Brasil. Na França, Michel Lohassa diz que esses princípios devem ser compreendidos de uma maneira sadia. Ou seja, não vamos pensar que o Ministério Público francês é um batalhão de soldados com um só chefe e todos exercem a mesma função e um substitui o outro. Não. Existem limites para a substituição, existem critérios para dar as ordens, e mesmo essas ordens não vinculam senão quando elas são por escrito. Agora, e no Brasil? O verdadeiro alcance no Brasil é diferente, é relativo. Afinal de contas, eu pergunto a vocês o seguinte: dá para fazer um paralelo perfeito entre o Ministério Público francês e o brasileiro? Para começo de conversa, nós temos aqui no Brasil dois grandes ramos do Ministério Público, o da União e o dos Estados. Em cada Estado nós temos um Ministério Público, cada um com a sua chefia. Mesmo da União, tem mais 4 sub-ramos. E o chefe de um não é chefe do outro. O único Ministério Público que tem o mesmo chefe, mais de um, é o da União e o Federal, que tem o mesmo chefe. Mas fora isto, cada Ministério Público tem o seu chefe. E mais, um Ministério Público não substitui o outro. O Ministério Público de São Paulo não pode substituir o de Minas, nem vice-versa. E nem o Federal substituir o dos Estados, e nem vice-versa. Então, aqui, ainda vai mais longe a multiplicidade de Ministérios Públicos. Qual a unidade que existe entre o Ministério Público do Tribunal de Contas e o Ministério Público do Estado? São dois Ministérios Públicos diferentes. Um é um Ministério Público especial, tem atribuições próprias, tem outra chefia, tem outra organização, tem outra investidura, não tem autonomias funcionais, administrativas, não tem autonomia administrativa. O Ministério Público dos Estados é completamente diferente. Então, nós não podemos pegar um princípio doutrinário. Foi um erro, na minha interpretação, foi um erro pegar um princípio doutrinário e pôr na Lei 4081 e depois passar para a Constituição. Porque princípio doutrinário é para ficar em livro de doutrina, para a doutrina explicar o que é. Não há utilidade nenhuma em dizer que o Ministério Público é uno e indivisível. Nenhuma utilidade. Primeiro porque não é. Nem é uno, nem é indivisível. Por exemplo, nós temos que entender no Brasil o que significa. Bom, já que está na Constituição, precisa fazer algum sentido. Lógico. Então vamos ver o que quer dizer no Brasil a unidade e a indivisibilidade. É muito simples. Aqui no Brasil, nós podemos entender que o Ministério Público é uno e indivisível como instituição. O que eu quero dizer com isto? O senhor se lembra da teoria do Maurice Horry, que é um publicista francês que desenvolveu a teoria da instituição? Que a instituição é um ente que tem uma finalidade destinada ao bem comum e tem uma organização. Sob esse aspecto, o bem comum, a finalidade institucional do Ministério Público brasileiro é a mesma. Nesse ponto, há uma unidade. Tanto se eu pegar o Ministério Público da União, com seus vários ramos, quanto dos Estados, quanto ao Ministério Público dos Tribunais de Contas, eu posso conceber uma unidade de instituição como finalidade. A finalidade é servir o interesse público a uma unidade de instituição. Quando a lei brasileira, no Código Penal, Processo Penal, por exemplo, diz que aquela ação é pública, condicionada, ela está se referindo a todos os ministérios públicos.
Quando ela diz que o Ministério Público dá denúncia em 5 dias se o réu estiver preso, ela está se referindo a todos os Ministérios Públicos. Eu posso conceber uma unidade do Ministério Público abstrata, como unidade de instituição, como unidade de finalidade. Mas eu não posso conceber uma unidade do Ministério Público no sentido orgânico, porque cada Ministério Público tem o seu chefe, cada Ministério Público tem o seu concurso de ingresso, cada Ministério Público tem a sua carreira, cada Ministério Público tem a sua organização. Então, nesse ponto, o que significa unidade e indivisibilidade? Que o Ministério Público é um só órgão com uma só chefia, com uma só função? Não é bem assim. Eu tenho que entender que ele é só um órgão com uma só chefia, com uma só função, dentro de cada Ministério Público. Aí já começa a fazer sentido. Portanto, os princípios de avocação, delegação e substituição não existem no Brasil com a mesma força que poderiam existir em outros países, onde o Ministério Público é hierarquizado. Por exemplo, o Procurador-Geral, aqui no Brasil, ele pode avocar uma manifestação de um promotor. Por exemplo, eu sou promotor de Santa Fé do Sul, estou lá com um inquérito policial, o Procurador-Geral avoca o inquérito para ele. Ele pode fazer isso? Não, ele não pode, ele não tem atribuição para isso, a atribuição é minha. Se ele fosse realmente o chefe da instituição hierarquizada, ele poderia. O órgão administrativo, pelo poder de avocação, ele pode avocar qualquer atribuição de quem esteja subordinado a ele. Mas isso, aqui no Brasil, o Procurador-Geral não tem esse poder. Ele pode avocar quando? Ele pode avocar quando ele pode designar. O que ele pode fazer, ele pode avocar. Então, por exemplo, eu sou o Procurador-Geral. Eu tenho um procurador que eu designei para trabalhar em crimes de prefeito. Eu chego para ele e digo, eu quero que você denuncie fulano de tal. O procurador diz, não, eu não vou denunciar. Eu avoco o caso. O caso é meu. Eu sou o Procurador-Geral. Aquela atribuição é minha. Aquele procurador está funcionando por delegação. Eu posso avocar o que é meu, mas eu não posso avocar o que originariamente é dele. Então, aqui no Brasil, nós temos limites para a avocação. O procurador já pode delegar? Pode. O que for dele, ele pode delegar. Por exemplo, ele pode interpor recurso extraordinário. Ele pode delegar? Pode. O procurador-geral pode denunciar algumas autoridades com foro prerrogativo de função. Ele pode delegar? Pode. Ele pode designar? Pode. Por exemplo, eu sou promotor de Botucatu e há um crime na divisa entre Botucatu e Avaré. E Avaré tem outro promotor. Eu acho que a atribuição é dele e o outro acha que é minha. Quem vai resolver isso? O Procurador-Geral. E o Procurador-Geral diz, não, é o Dr. Hugo. A atribuição é do Dr. Hugo, por isso. Vem para mim e eu digo, não, eu com todo respeito, eu tenho independência funcional. Eu tenho ignorância funcional, porque nesse caso, eu sou obrigado a dar a denúncia. Por quê? Porque quando o Procurador-Geral resolve um conflito de atribuição, ele está exercendo a unidade da instituição. Alguém precisa decidir aquele conflito. Não há vergonha nenhuma em eu me submeter à lei. Na verdade, eu não estou me submetendo ao Procurador-Geral. Eu estou me submetendo à lei. Porque, no caso de conflito de atribuições, a lei diz que quem resolve o conflito é o Procurador-Geral. Então, eu tenho que denunciar. Por quê? Porque o Procurador-Geral usou o princípio de designação, que é um princípio hierárquico, um princípio dentro da nossa realidade. Então, existe hierarquia dentro do Brasil? Existe, mas como dizia Michele Lohr-Hassar, ela precisa ser bem compreendida. Não existe hierarquia como se o Ministério Público fosse o Exército, com o general e toda a hierarquia militar até chegar ao soldado raso. Não. O Procurador-Geral tem as suas funções, o promotor tem as suas. Quando a atribuição é do promotor, o Procurador-Geral respeita. E quando a atribuição é do Procurador-Geral, o promotor respeita. E segue. E não há vergonha nenhuma em se submeter à lei. Aqui no Brasil, existe então unidade e indivisibilidade? Resposta, sim, existe. Só que são princípios relativos.
São princípios que têm que ser examinados dentro de cada Ministério Público. A substituição é possível? Um promotor pode substituir outro? Sim, mas na forma da lei. Existem critérios. Não é o procurador-geral um dia acorda e fala, poxa, eu vou substituir João por José. Pera, vamos ver. O João é procurador de justiça, o José é promotor substituto. Ele não pode substituir um por outro. Não pode, ele tem limites. A lei diz o que ele pode substituir, o que ele não pode. Há critérios, há atos do... Primeiro a lei diz as grandes linhas da substituição. Depois os atos do Colégio de Procuradores, o órgão especial, ele faz a escala de substituição. O próprio Procurador-Geral está submetido àquela ordem. Não é uma coisa arbitrária. Já foi. Antigamente, o Procurador-Geral podia avocar, designar quem ele quisesse. Eu pergunto para vocês, ainda é assim? Não é mais. Houve uma mudança. Então, quando nós falarmos em princípios da unidade e da indivisibilidade, tudo bem. Eles estão lá na Constituição, nós não podemos tirá-los de lá. Eles são, a meu ver, mais princípios doutrinários do que princípios legais. A doutrina explica bem o que eles significam, mas, de qualquer forma, nós precisamos entendê-los com adequação. Cada Ministério Público pode substituir os seus membros, não de um para o outro. Cada Ministério Público tem a sua autonomia, cada Ministério Público tem a sua independência. Eu não posso falar de um Ministério Público Nacional com uma única cabeça. Até porque, nesse ponto, o Ministério Público é diferente do Poder Judiciário. O Poder Judiciário Nacional tem uma cabeça. Qual é a cabeça do Poder Judiciário Nacional? É o Supremo Tribunal Federal. Ele é a cúpula do Poder Judiciário, não só federal, mas dos estados também. O Supremo Tribunal, ele não é só federal, ele também é nacional, porque ele tem uma cúpula que ele decide em último grau, até mesmo ações julgadas pela Justiça dos Estados. Agora, qual é o órgão que decide, em último grau, as questões da atividade fim do Ministério Público a nível nacional? Qual é o órgão? Não tem. Não tem. O Procurador-Geral da República não é chefe do Ministério Público dos Estados. E o Conselho Nacional do Ministério Público é um órgão nacional, sim, mas na atividade meio. Ele não pode rever a atividade fim. Por exemplo, uma denúncia dada por um promotor. O promotor não recorreu. Ele pode até punir o promotor, funcionalmente, mas não pode recorrer por ele. Por quê? Porque não há um órgão nacional de cúpula para o Ministério Público Nacional. Então, aonde está essa unidade do Ministério Público brasileiro? O Ministério Público é nacional. O Ministério Público tem realmente características de unidade abstrata, unidade institucional, mas ele não tem uma unidade administrativa. Então, ao contrário dos princípios da unidade e da indivisibilidade, poderiam sugerir que tivesse. Não tem. Então, aqui no Brasil, se nós fôssemos copiar a doutrina francesa, o que deveria estar escrito no artigo 127, parágrafo 1º da Constituição? Deveria estar escrito que o Ministério Público é uno, é indivisível e hierarquizado. Mas aqui no Brasil está escrito que ele é uno, é indivisível e tem independência funcional. A independência funcional é o contrário da unidade e da indivisibilidade. Esta é a grande verdade. Por que isto foi posto na Constituição? Por trabalho nosso. Porque nós queríamos um Ministério Público brasileiro atento às peculiaridades do nosso país, da nossa instituição, no qual o Procurador-Geral não é mais o longa-manos do rei. E o promotor não é mais o longa-manos do Procurador-Geral. Aqui no Brasil, o promotor é o longa-manos da lei. Aqui no Brasil, o promotor é o longa-manos da sociedade e não o longa-manos do Procurador-Geral. Por isso, não existe hierarquia no Ministério Público brasileiro no aspecto funcional. Ao contrário, nós temos aqui no Brasil independência funcional. Não existe hierarquia, portanto, no Brasil. Existe hierarquia sob o aspecto administrativo. Existe hierarquia na atividade meio.
existe hierarquia em algumas situações muito específicas, quando o procurador-geral tem o poder de exercer diretamente o ato. Se ele pode exercer diretamente, ele pode delegar, ele pode evocar, ele pode designar. Mas ele não pode designar, avocar, delegar aquilo que não é dele. Então, aqui no Brasil, como que a gente concilia o problema da hierarquia ou da independência funcional? Eu diria aos senhores, agora vamos lembrar rapidamente a história do MP. Como é que o Ministério Público nasceu? Ele nasceu como advogado do rei. O advogado do rei podia chegar para o rei e falar: alto lá, rei, eu faço o que eu quiser. O rei fala: como faz o que você quiser? Corta a cabeça desse cara aí. Ele está pensando o quê? Ele é meu advogado. Ele está aqui para defender os meus interesses no tribunal. Ele não está aqui para fazer o que ele quiser. Isto foi a história do MP. Ele era exatamente as pessoas do rei. Tanto que essa expressão, as pessoas, les gens du roi, e essa expressão existe até hoje. Então ele era subordinado à vontade do rei. Por quê? Ele era um mandatário. O mandatário está subordinado à vontade do mandante. O máximo que ele podia fazer era renunciar, mas nunca contrariar a vontade do rei. Ora, o que aconteceu com o passar do tempo? Aqui, o Ministério Público deixou de ser delegado do rei para ser delegado do governante. Porque, a partir do momento em que o Brasil deixou de ter rei e passou a ter república, o governante mudou. E com o fato de, na república, o governante ter um mandato, o Ministério Público passou a ser defensor do governante atual, e não do anterior. Foi o primeiro passo para ele deixar de ser representante até do governante atual. Ele passou em seguida a ser representante do Estado. Porque o Ministério Público defendeu o Estado, defendeu como advogado do Estado. Ele era o advogado do Estado, foi um passo além. Foi um crescimento, porque no primeiro momento ele era advogado do rei. Depois ele passou a ser advogado do Estado. E num passo seguinte ele passou a ser advogado da sociedade. E ele pode agir até contra o Estado. E o Ministério Público muitas vezes faz isso. Quantas vezes o Ministério Público entra com uma ação para responsabilizar o Estado? Né? Falta de vaga para criança em escola, falta de tratamento para pessoas doentes. Muitas vezes o Ministério Público entra com ação contra o Estado. Vocês vão falar, mas isso é um absurdo. Teria sido, no século XIV, um absurdo. Hoje não. Hoje é uma evolução normal da nossa instituição. Assim sendo, foi o caminho pelo qual o Ministério Público conquistou a sua independência. No momento em que ele deixou de ser advogado-rei, deixou de ser advogado-governante e passou a ser advogado da sociedade, foi natural que ele adquirisse o quê? Independência funcional. E a independência funcional é o oposto da hierarquia funcional. Então, a partir daí, os promotores e procuradores que antigamente agiam por delegação do chefe do Ministério Público, passaram a agir por atribuição própria. Ou seja, o rei nomeava junto a um tribunal um procurador dele. Lógico que o procurador dele não podia fazer tudo. Então, o procurador tinha subprocuradores, que o rei também nomeava. O subprocurador prestava contas ao procurador, e o procurador prestava contas ao rei. Isto é o princípio hierárquico. No momento em que você tira o rei da escala, no momento que você tira o governante da escala, a quem o Ministério Público vai prestar contas? A lei. Ele responde. Responde até por impeachment. Responde civilmente, responde penalmente, responde administrativamente e responde politicamente. Mas não mais ao rei. Nem ao governante. Então, aqui na Constituição de 88, eu me lembro, estava lá, houve uma tentativa de pôr no que é hoje o artigo 127, parágrafo 1º, que o Ministério Público era uno, indivisível e hierarquizado. Isto é coerente, é perfeitamente coerente com a história do MP. Não é coerente com o Ministério Público atual. O Ministério Público atual não pode conviver com isto. E nós conseguimos pôr que o Ministério Público era uno, era indivisível, mas era
dotado de independência funcional. Para conseguirmos isto, nós nos valemos muito da doutrina já que reconhecia isto. Eli Lopes Meirelles, desde a década de 70, ao conceituar os agentes políticos, ele já incluía o Ministério Público como aqueles órgãos dotados de independência funcional. Foi com base nesta luta, nesse desenvolvimento de ideias, que nós conseguimos isto. Mas existem projetos de emenda, propostas de emenda constitucional e andamento do Congresso, para mexer no artigo 127, parágrafo 1º, e para voltar a ser o Ministério Público único, indivisível e hierarquizado. Eu acredito que não há ambiente para isso passar. Mas eu só quero dizer para vocês que essa não é uma briga encerrada. Isso é uma etapa da nossa história que está sendo vivida, inclusive por nós mesmos. Nós conquistamos a independência funcional. Muito preciosa. A pergunta, repetindo, para quem não ouviu, principalmente para quem está pela internet, a pergunta é a seguinte: é possível, por emenda constitucional, restringir garantias do Ministério Público? Elas seriam cláusulas pétreas. Algumas das garantias do MP são cláusulas pétreas, não há dúvida. Por exemplo, quando a Constituição diz que o Ministério Público é uma instituição permanente, eu não tenho dúvida. Se o poder constituinte originário o chamou de permanente, não pode o derivado mudar esta expressão, porque ele estaria tirando a permanência da instituição. Entretanto, nem todas as garantias do Ministério Público são cláusula pétrea. Ainda na emenda de 2004, na reforma do Poder Judiciário, ainda a movibilidade dos membros do Ministério Público, que só era decretada por 2/3, passou a ser decretável por maioria simples. E não é inconstitucional. Então, o limite do que é cláusula pétrea e não é cláusula pétrea é um limite, às vezes, muito fácil. A própria Constituição, em alguns casos, ela diz literalmente o que é cláusula pétrea, e em outros casos depende de uma interpretação sistemática e depende também da interpretação dos tribunais. Nós não podemos garantir que amanhã, se alguém puser a hierarquia na Constituição, o que o Supremo vai fazer? Eu entendo que isso é incompatível com o perfil moderno do Ministério Público brasileiro. Um perfil que foi criado pelo Poder Constituinte originário para garantir, como a sua pergunta bem coloca, a democracia, garantir a liberdade dos cidadãos. Como ele faria isto se ele fosse hierarquizado, se ele fosse subordinado ao Executivo, como já foi? Me parece impossível. Entretanto, não nos esqueçamos que países democráticos mais avançados do que o nosso têm procuradores gerais subordinados ao guarda dos selos, ao ministro da Justiça. E vivem muito bem. Isso depende muito. Eu não estou defendendo essa solução, não. Eu prefiro a nossa, que até é modelo para países estrangeiros. Eu tenho um correspondente na Alemanha, o professor Raul Mann, que é professor da Universidade de Munique. Nós temos trocado correspondência. Ele se impressionou muito com o Ministério Público brasileiro, porque, sob esse aspecto, nós somos um modelo para eles. Ele não se conformou, escreveu um artigo muito interessante sobre o caso de um chanceler alemão, que o Ministério Público alemão estava investigando por crime e recebeu ordem do ministro da Justiça para arquivar a investigação, e o que o Ministério Público da Alemanha fez? Arquivou a investigação. E foi isso, exatamente isso. Ele critica o absurdo que isto é e tal. Mas vejam, o nosso sistema nesse aspecto é melhor. É melhor. Entretanto, eu suponho que um caso como esse na Alemanha aconteça mais raramente do que aqui, em que a gente tem uma independência maior, mas a impunidade em compensação é muito, muito pior. Então, são problemas com os quais nós temos que conviver, e são institutos de conquistas que nós obtivemos, pelos quais nós temos que lutar muito para não perder. Porque temos que estar vigilantes. Existem tentativas de transformar de novo o Ministério Público num órgão hierarquizado. Por quê? Porque se ele for hierarquizado, fica muito fácil de manobrá-lo e direcioná-lo contra os inimigos do governo e para favorecer os amigos do governante. O que é uma deformação para a sociedade atual. Seria uma deformação.
Então, a Constituição de 88 tentou falar em indivisibilidade, unidade e hierarquia, mas esta tentativa, felizmente, não teve sucesso. Hoje nós somos uma instituição una, indivisível e dotada de independência funcional.